Linhas retas se cruzam em um esboço e formam a palavra costurando, preenchida em preto. Disciplina, Banco de Dados, semana 4. Oi, pessoal. Nós vamos iniciar a semana 4 da disciplina de Banco de Dados. José Eduardo Santarém II, professor. Homem branco, calvo, com cabelos grisalhos nas laterais da cabeça. Ele usa camiseta preta e está sentado em uma sala com paredes beges. À esquerda, há um quadro abstrato em tons terrosos pendurado. No chão, um carpete com listras pretas e brancas. E eu preferi gravar esse vídeo para vir aqui conversar com vocês a respeito do que vai acontecer daqui para frente, porque eu acho que é muito importante. A partir de agora, a gente vai começar a entrar numa parte mais de implementação, mais numa parte que a gente chama, entre aspas, de prática, né? Mas para mim tudo é prática, mas a gente vai entrar numa parte que a gente chama mais de prática. E há sempre uma ansiedade para chegar nessa parte prática. E aí, nesse contexto dessa disciplina no curso do Universo, nós trouxemos uma novidade, que é disponibilizar para vocês, né, uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É uma maneira, né, de você trazer para o seu computador, né, um outro sistema operacional já pré-organizado, já pronto para ser trabalhado com o conteúdo que nós vamos trabalhar na disciplina. Então, para quem não está acostumado com isso, né, por que a gente fez isso? Eu poderia falar para vocês, todo mundo vai instalar a ferramenta X e vai instalar o banco de dados tal. Mas o que ia acontecer? Provavelmente vocês vão instalar versões diferentes, provavelmente uma coisa que eu vou mostrar aqui na aula não vai ser refletida na versão que você instalou, no sistema operacional que você tem no seu computador, e isso poderia gerar algumas dúvidas. Então, nesse caso, a gente preparou o quê? Uma máquina virtual para um aplicativo chamado VirtualBox. Você vai instalar esse aplicativo VirtualBox no seu computador e você vai olhar no material de apoio aí, você vai ter um tutorial, né, de como instalar essa ferramenta e depois como fazer a incorporação dessa máquina virtual que nós deixamos disponíveis para vocês baixarem. Então, vocês vão baixar essa máquina virtual e incorporar no VirtualBox. E aí, algumas das tarefas que nós vamos fazer na disciplina, né, vocês vão poder repetir, né, replicar exatamente igual dentro dessa máquina virtual. Então, a ideia é que vocês possam replicar essas tarefas mais práticas. Algumas coisas que eu queria deixar claro para vocês aqui. Primeiro, nós vamos usar o banco de dados MySQL lá dentro. Outro, nós vamos usar uma ferramenta que chama MySQL Workbench. Então eu já falei para vocês, né, sobre isso, que nós vamos tratar essas questões de implementação com o MySQL. E nós fizemos isso de maneira que vocês possam usar a mesma versão de sistema operacional, a mesma versão de MySQL e a mesma versão de MySQL Workbench dentro do contexto aí do que eu vou estar mostrando para vocês. Então vocês vão ter exatamente como replicar exatamente igual. Você pode dizer assim, mas eu sei instalar o MySQL na minha máquina, eu já tenho um lugar que eu uso, já uso o MySQL Workbench, eu já sei como instalar na minha máquina, não preciso da máquina virtual. Ótimo, é a mesma coisa. Não se preocupem quanto a isso. Vai usar a máquina virtual quem não se sentir confortável em instalar o MySQL na sua própria máquina, quem não se sentir confortável em usar a versão diferente. Então pegue e usa a máquina virtual. É uma sugestão para vocês, tá joia? Importante que vocês saibam que essa máquina virtual é uma replicação do que eu vou estar fazendo na aula. Outra coisa importante, nenhuma atividade obrigatória da disciplina vai depender dessa máquina virtual. Isso aqui é para vocês estudarem, para vocês poderem desenvolver coisas, aprender mais, né, replicar os exercícios da disciplina dentro do contexto que eu apresento nas aulas, poder replicar na máquina virtual, poder replicar no MySQL, usar efetivamente, usar esse processo de implementação e fazer tudo que eu faço nos slides, nas aulas, vocês podem replicar. Essa é a ideia, né, que vocês consigam aproveitar ao máximo, né, esse processo usando uma atividade mais prática. Um detalhe, dentro dessa máquina virtual, eu subi, né, para quem não for usar a máquina virtual, então eu subi um banco de dados que a gente chama de Sakila, é um banco de dados de exemplo, né, disponível no site do MySQL, que a gente vai usar alguns exemplos com ele. E uma outra coisa, você pode também, né, usar uma ferramenta um site chamado W3 Schools. Também vou indicar ele no material de apoio. Lá também você consegue executar algumas tarefas práticas dentro de um ambiente web, né? Então são maneiras de trazer para vocês atividades práticas para que vocês possam treinar, né, treinar essa prática do dia a dia
com um banco de dados. Espero que vocês aproveitem essa semana e todas daqui para frente usando este material, né? Espero que vocês consigam compreender o processo, a diferença que é entre o que a gente trata como teórico e como prático, mas fazendo a relação entre os dois. Então a ideia de trazer esse material para vocês é justamente para que vocês possam experimentar e para que a gente quebrar um pouco essa ansiedade da questão prática, para que vocês possam praticar e depois chegar no mercado já sabendo fazer. Essa é a grande ideia. Então vejo vocês nas aulas dessa semana. Até mais, pessoal! Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br